A hipertermoterapia superficial, ela tem que intensidade? Hipertermo, calor alto. Então, calor alto, qual é o calor alto que a gente usa? De 41 a 46. Perdão, de 41 a 45 graus Celsius. Podendo, em algumas modalidades, chegar até 46 graus Celsius. Então, está aí, de 40,1 a 45,5. Em geral, eu até brinco com meus alunos, as pessoas têm mania, e não é uma pessoa, é qualquer outra pessoa, ele bota uma temperatura ou um número, e ele bota 2 acima e 2 embaixo. Quando eu tenho dúvida em concurso e eu não sei o número, eu sempre boto sempre o do meio. Ah, Cristina, pô, então não preciso estudar nem ser fisioterapeuta para marcar a questão certa? Claro que precisa, eu só estou dizendo, na dúvida, não lembrou do número, bota 2 para cima, 2 para baixo. Olha só, nessa questão, 3,4 e 3,8 são as mais baixas. E as mais altas? Quais são as mais altas? 33 e 38. Ah, mas, Cristina, aí é a questão mais alta, não é a do meio. Essa é uma exceção, vocês vão ver mais adiante. Então, vamos lá. Então, isso não quer dizer que o que eu falei seja uma verdade absoluta, é uma verdade relativa, mas nós vamos ver mais adiante. O uso do gelo em curto espaço de tempo, o que é um curto espaço de tempo? Se não vai ficar ali de 20 a 30 minutos, ele não vai atingir as fibras intrafusais, o tônus muscular. Então, não vai diminuir tônus muscular. Se não diminuir tônus muscular, não vai relaxar o músculo. E eu uso para dor, para diminuir tônus muscular. Agora, eu uso o gelo em curto espaço de tempo somente para resfriar a pele. Isso eu vou estimular a resposta do reflexo H. Então, eu vou elicitar a resposta dos motoneurônios alfa, que seria a contração muscular das fibras extrafusais. Então, aqui, usando crioterapia num curto espaço de tempo, mesmo que eu não soubesse a resposta, prestem atenção nessa resposta agora. Anestesia, sedação, né, são respostas o quê? Que o gelo faz se ficar num tempo maior. E sedação, essa palavra nem existe nos nossos livros de fisioterapia. Eu já vou eliminando, você nunca vi essa palavra, não se usa essa palavra como terapêutica, né? Então, eu tenho anestesia, relaxamento. Se vai relaxar, vai ficar um bom tempo, também vai anestesiar. Então, um anulou o outro. Aí, fiquei com regeneração e estimulação. Se vai usar em um curto espaço de tempo, vai regenerar. Ninguém diz que frio vai aumentar o metabolismo, ele diz que diminui o metabolismo. Então, como é que vai produzir células para regenerar o tecido? Né? Então, se eu estivesse pensando aqui nessa questão, eu eliminaria a regeneração a primeira. A segunda que eu ia eliminar, relaxamento, anestesia, sedação, para mim tudo está dizendo a mesma coisa. Né? Entre aspas, né? Porque um vai diminuir tônus e o outro vai tirar qualquer sensação de sensibilidade. Então, eu usaria aqui, eu marcaria aqui a estimulação. Na doença de Raynaud, fenômeno de Raynaud, doença de Raynaud, são doenças que causam vasoconstrição de artérias periféricas, de mãos e pés. Nessa doença, principalmente, eu vou diminuir o tônus muscular, existe uma vasoconstrição. E o gelo, se ele fizer vasoconstrição, segundo determinados autores, como Knight, então, como é que eu vou fazer mais vasoconstrição? Eu vou piorar o quadro ou manter o quadro. Então, recurso contraindicado, frio. Se eu tivesse que pensar aqui, hidroterapia é usado até para febre, até 38 graus. É usado para criança, principalmente com artrite reumatoide juvenil. Então, não vou pensar nunca em eliminar a hidroterapia. Se pode para processos patológicos assim, mais graves, até em criança, como é que eu vou pensar em eliminar ele, se eu não soubesse a resposta? Então, eu ficaria exercício passivo. Se fosse agudo, eu podia até pensar em diferenciar de ativo. Mas se não é nada agudo, meu amor, ativo e passivo, não falou se o ativo era resistido de alongamento, um anula o outro. Aí ficaria com quente e frio. Aí eu teria que saber, né, que o quente faz vasodilatação e que seria ótimo para promover vasodilatação e aumentar o fluxo sanguíneo no fenômeno de Raynaud, ou na doença de Raynaud. E contraindicação aí absoluta é o frio. A forma termoterápica que provoca diatermia e tem sua frequência em torno de 2.450 ou 915, que é a frequência do micro-ondas, seria a marcação aí micro-ondas. Ah, Cristina, agora tem que saber número também. Cada dia que passa, as pessoas têm buscado resposta que as pessoas não gostam de estudar.
mais um motivo para vocês estudarem. Então, eu sempre falo com os alunos, pega uma folha de papel, escreve todos os números, não sabe nem de onde é. Se é de respiratório, se é de cardiologia, de eletrotermofoto, pelo menos aqueles números vão ficar na cabeça. De vez em quando, se você puder estar sempre olhando, você vai ver que micro-ondas é 2.450 a 915. Se não puder, você sabe que esses números existem. Então, fica mais fácil de não marcar o número errado. E fica mais fácil se você destacou qual é o recurso específico daquele número. Ok? Então, 2.450 e 915, a frequência ideal do micro-ondas é 915, porque tem menos reflexão. Não é nem 2.450. Mas, resposta. Cristina, eu algum dia vi na faculdade ondas decimétricas. Se tiver no concurso o livro do Cláudio Machado, tem esse recurso fisioterapêutico, que é um calor profundo, que você usa em menor tempo, que estaria ter que estudar para esse concurso. Então, se eu estivesse nesse concurso que vocês irão fazer, eu pensaria o seguinte, tem o livro do Cláudio Machado? Não tem. Então, isso não vai ser cobrado, porque só tem nesse livro em português. Então, ondas densimétricas, ondas longas. Vocês aprenderam ondas longas em fisioterapia? Vocês aprenderam ondas curtas, ondas longas, ondas médias? Não tem produção científica. Se tem alguma produção científica, ainda não está na literatura para a gente estudar e aplicar. Então, a gente aprendeu só ondas curtas. Então, eu eliminaria ondas densimétricas, nunca vi isso na minha vida. Vamos pensar assim. Ondas longas também não. Fiquei com ultrassom, micro-ondas e ondas curtas. Ultrassom. Aí, agora eu vou pensar em marcar. Ultrassom, meu Deus, eu só trabalho em CTI. Como é que... Ah, mas eu escutava na faculdade 1 ou 3 MHz. Eu nunca escutei esse negócio de 2.450. Então, eu já eliminaria a partir daí. Então, eu ficaria com micro-ondas. Ok? Aí, teria que saber que ondas curtas, a frequência é 27,12 e o comprimento de onda é 11,06. Está vendo? Eu estou falando isso para vocês, não é só porque eu sou professora, porque vai existir alguém que vai estudar. Se eu estivesse concorrendo com vocês, eu ia marcar correta. Então, vocês têm que estudar os números para poder passar. Talvez essa questão que vai fazer a diferença, que vai dar o primeiro lugar, às vezes só tem uma vaga. E as técnicas de ondas curtas, seria, quando você bota uma placa do lado da outra, técnica coplanar. Quando você bota uma placa contra a outra, antero-posterior, látero-medial, contraplanar. E quando você bota a placa em vários segmentos, um na parte anterior, outro na parte posterior, tipo numa síndrome mão, que é síndrome dolorosa regional, ou distrofia simpática reflexo, ou atrofia de Sudeck, é a mesma coisa, você vai botar uma placa no ombro e a outra na mão, você vai pegar vários segmentos do corpo. Então, essa é a técnica que a gente usa, a técnica longitudinal. Então, a técnica contraplanar, qualquer patologia, tipo lesão do cruzado anterior, é uma técnica anterior que você vai botar, né? Uma lesão do cruzado posterior, você vai botar a placa, uma na frente e outra atrás. Então, uma técnica contraplanar. Ah, Cristina, isso não cai. Um último concurso, um dos últimos concursos que ocorreram agora, caiu técnicas de ondas curtas, que é um aparelho que a gente nem mais usa para os efeitos nocivos, né, principalmente da predisposição, da exposição contínua, né, de longo tempo dos fisioterapeutas a desenvolver câncer. Né? Enfim, ainda continua caindo ondas curtas em concurso público. O infravermelho é contraindicado nas seguintes patologias. Olha como é que eu resolvo essa questão. Estados febris. Posso usar febre? Algum dia você recebeu algum paciente com febre e botou em algum aparelho? Você já viu algum fisioterapeuta fazendo isso, mesmo que você seja de CTI? Ou lembrou que alguma das aulas o professor falou que esse recurso para febre é ótimo? Não. Então, olha só quanta coisa eu venho lembrando, desde a época da faculdade, onde algum amigo colocar. Eu lembro na faculdade que hidroterapia até 38 graus Celsius poderia, em artrite reumatoide juvenil. E a temperatura da água nem usaria 37, usaria 34 graus Celsius. Foi o único que eu lembrei de febre. O resto, nenhum aparelho. Então, ficaria estado febril. Vamos dizer que eu tenha dúvida de responder essa questão. Então, estado febril, se eu tenho dúvida, eu vou botar o quê? Um D. Ou então botar assim, um negativo com uma interrogação. Eu tenho dúvida, mas eu tenho quase certeza que não. Então, eu botaria um negativo e uma interrogação. No outro, processo inflamatório agudo. Poxa, a Cristina falou que calor nunca numa fase inflamatória aguda. Para concurso público.
A gente viu que dose 1 do Ondascuta pode usar em processo inflamatório agudo, mas eles não querem calor em concurso público. Nunca, porque vai superpor o processo inflamatório. Então, processo inflamatório agudo, poderia usar? Não, em todo concurso cai, não pode usar. Então, vamos dizer que essa eu tenho certeza. Aí eu boto, certo. Vamos para outra. No caso aqui, perdão, contraindicado, né? Eu tenho certeza que não. Então, eu boto um CI, contraindicado. Mas teria que estar os dois, mas está quase o outro também um CI. Eu botei um CI no estado febril, botei uma interrogação. Aí vou para o próximo. Transtornos tróficos leves. Tudo que ele fala que é moderado, é leve, ele não quer que a gente marque essa questão. É muito difícil. E miogelose, que é um processo inflamatório crônico do músculo. Se é crônico, o que mais se usa em crônico é calor. Vamos dizer que eu tenho dúvida, eu não sei nada disso aí. Ah, leve, será que pode? Se eu tiver dúvida, eu vou botar 2 CI contraindicado com uma interrogação. Qual que tem mais contraindicado? O de cima também, os dois estão contraindicados, mas tem um que está sem interrogação. Se eu tivesse que optar entre o A e o B, eu não ia chutar, marca qualquer uma. As pessoas em concurso público têm essa mania, marca qualquer uma. Marca qualquer uma não, meu amor, deixa eu pensar. Porque se eu tenho lá em cima um contraindicado sem interrogação e um contraindicado com interrogação, e embaixo eu tenho 2 contraindicados com interrogação, você acha que eu vou marcar qual? Vou marcar a letra A. Eu sempre falo para os alunos, eu passei em concurso público porque eu sempre pensei muito antes de marcar. E eu ficava tentando lembrar até de aulas da faculdade. E na hora de marcar, eu queria saber qual que eu tinha mais certeza. Porque concurso público tem essas pegadinhas. Enfim, bursite crônica e braquialgia, bursite crônica, meu amor, falou em crônica, é calor à vontade, então eu tenho certeza. Então nem vou botar essa daí, se a bursite crônica é a primeira resposta, eu já tenho certeza, eu não vou nem pensar se braquialgia pode ou não. Porque as outras lá estão tudo contraindicado. Se eu botei um I, eu não olho mais para essa questão. Por quê? Porque eu vou perder energia no cérebro. Eu vou ficar mais desequilibrada. Desequilibrada no sentido que eu esquentei mais minha cabeça. Vai me dar até dor de cabeça, às vezes, num concurso público. Eu, às vezes, quando eu fazia concurso público, eu levava sempre um remédio para dor de cabeça e água na hora da prova. Porque esquentava a cabeça demais, porque eu perdia meu tempo. Nos primeiros concursos que eu fiz. Nos outros, eu fiquei mais esperta. Vamos lá. Lombalgia e cervicalgia é algia. Ah, Cristina, mas se a lombalgia for um câncer? Meu amor, ele botou câncer ali. Então, se ele não botou, é uma dor. Uma dor. Para dor, eu posso usar tanto calor, frio, ultrassom, qualquer recurso que tire dor. Então, está indicado. Então, botei I aqui. Ou então, mesmo que eu te ficasse com dúvida, lá em cima eu tenho certeza que está contraindicado o processo inflamatório agudo. Não vou uma coisa que eu fiquei na dúvida com uma coisa que eu tenho certeza. Tendinite. Tendinite, ele disse se é agudo ou crônico? Em geral, quando ele não diz, ele quer dizer que é agudo. Mas ele não disse. O outro lá em cima, ele disse. Então, ele teria dito aqui também. E ele botou tendinite, processo inflamatório crônico. Será que ele quis dizer que tendinite é um processo inflamatório crônico? Ele botou uma vírgula ali. Não sei. Mas tem processo inflamatório crônico? Tem. Ali está indicado. Eu não vou marcar essa porque o crônico está indicado. Entenderam como é que fica mais fácil do que ficar em duas? Porque todo mundo diz assim para mim, ah, Cristina, eu fico em duas, aí eu erro. Porque é 50 de margem de erro. Erra porque não pensou. Se você pensar e ir devagarzinho, marcando certinho, vocês não erram.